Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo até você. Aqui no nosso programa você vai ficar sabendo o que é o Espiritismo, seus princípios básicos e a aplicação da doutrina na vida, na construção da Era do Espírito. Hoje no programa nós temos o Perguntando e Aprendendo, temos 5 participações, vamos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos ter na entrevista a presença de Almeida Júnior, conversando com Orson Peter Carrara sobre quando devo renunciar. Na poesia espírita, nós vamos trazer 2 poetas desencarnados, Arthur Ragazzi e Zeferino de Souza Brasil, ambos através da mediunidade do nosso Chico Xavier. O vídeo de meditação do Para Viver Melhor traz o tema É Preciso Desapegar. E no final do programa, no Entendendo com o Espiritismo, hoje vamos conversar sobre um grande flagelo da humanidade, as guerras. Tudo isso, a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciamos o Perguntando e Aprendendo, que é o quadro que é feito por você. Você tem uma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer conhecer o pensamento espírita sobre este ou aquele tema? Basta enviar a sua mensagem, enviar a sua pergunta. Estão aí na tela os canais de comunicação para que você possa fazer a participação. Hoje, aliás, nós temos participações da cidade de São Paulo, de Governador Valadares, de Ribeirão Preto e também da cidade do Rio de Janeiro. Bem, nós vamos começar o Perguntando e Aprendendo com o Sandro Almeida. Ele é de São Paulo, capital, e pergunta: no centro espírita que frequento, o presidente é o principal médium e não aceita críticas sobre as comunicações que recebe. O que fazer? Este é um problema muito sério, porque ser presidente do centro espírita não significa ser dono do mesmo. E, na verdade, ele tem que estar aberto, sim, às críticas, porque médium que não aceita nenhum tipo de crítica sobre o seu trabalho, sobre as comunicações espirituais que recebe, é médium que já está em curso na fascinação, que é um processo obsessivo. Porque aí os espíritos vão manipular esse médium com muita facilidade, já que ele é totalmente crédulo,
e não aceita nenhum tipo de crítica. E aqui nós temos um caso agravado, porque o médium é o dirigente maior do centro espírita. E como dirigente maior, ele é o médium e que deve, provavelmente, se considerar médium principal do centro espírita, o que não existe. Os médiuns são todos iguais e que estão lá, em nome de Jesus, humildemente, fazendo a sua parte como instrumentos intermediários das comunicações dos desencarnados. O que podemos recomendar é que se ore muito por essa pessoa e que se tente sempre manter o diálogo fraterno aberto. Se de todo isso não está resolvendo absolutamente nada, vamos lembrar aqui uma resposta dada pelo nosso querido médium e expositor Divaldo Pereira Franco, quando diante de um caso bem semelhante a este, ele disse então às pessoas, bom, se ele não dá abertura para o diálogo, se ele domina todo o centro espírita, neste caso como médium, não aceita nenhum tipo de crítica, só uma coisa a fazer, orar por ele, e que se ele puder ser retirado desta vida pela desencarnação, será melhor para ele. Agora, se ele está transformado no verdadeiro dono do centro espírita, todos têm o direito de se retirar e ir, então, trabalhar e fazer a sua parte na divulgação do espiritismo em outra instituição espírita. Porque nós não precisamos ficar presos a um determinado centro espírita. Oremos muito por esse companheiro que, na verdade, ele não entendeu o que é o espiritismo e qual é a proposta espírita de vida. Bem, vamos ter agora a participação da Rosângela Célia, que é lá de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela está perguntando: qualquer pessoa pode fazer o atendimento fraterno ou é preciso ser psicólogo para estar nesse serviço? Qualquer pessoa pode atuar no atendimento fraterno. Agora, preferencialmente, aquela que tenha bom conhecimento do espiritismo, seja fraterna, amorosa e que passe por um treinamento que o próprio centro espírita pode realizar ou solicitando isso junto ao órgão regional da Federativa Espírita do seu estado. Porque uma capacitação, uma qualificação é sempre recomendável. Agora, se o trabalhador espírita, voluntário, também tiver formação em psicologia, não resta dúvida que isso será um auxílio na tarefa do atendimento fraterno. Mas atendimento fraterno é muito diferente de terapia psicológica, de consultório psicológico. Então, o psicólogo, também espírita, ele pode ir trabalhar no atendimento fraterno, mas tem que tomar cuidado. Ele não pode confundir o atendimento fraterno com o consultório de psicologia e toda uma terapêutica psicológica. As coisas são muito diferentes, porque no atendimento fraterno, a proposta é ser um canal de escutatória, ou seja, de ouvir a pessoa, consolá-la, esclarecê-la na medida do possível e encaminhá-la para os demais serviços prestados pelo centro espírita, sem a pretensão de querer resolver o problema da pessoa ali no atendimento fraterno. Então, qualquer pessoa pode ser um atendente fraterno,
mas é recomendável que o centro espírita faça uma qualificação e, claro, se tiver psicólogos, eles podem também atuar no atendimento fraterno. Vamos agora passar a palavra a Adriana Caiado, que é lá da cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Ela pergunta: o que devo fazer se em casa sinto a influência de um espírito sobre mim ou a sua presença no ambiente? Você deve orar. Orar por esse espírito, seja ele bom ou mal. Esteja ele com bom entendimento da vida que continua no depois da morte, ou esteja confuso. A oração é sempre muito boa para todos os espíritos. E não precisa ter medo, porque, em verdade, todos nós, num grau maior, num grau menor, todos nós somos médiuns. Todos podemos, num momento qualquer, sentir a presença e mesmo a influência de um espírito sobre nós. Normalmente, quando é um bom espírito, nós sentimos assim leveza, às vezes um leve arrepio, mas agradável, gostoso. Quando é um espírito inferior ou um espírito mau, nós vamos sentir um desassossego, um nervosismo não explicado, e esse arrepio não será bom. Então nós podemos identificar a qualidade moral desse espírito. Mas tanto para um quanto para outro é orar e procurar em casa ter bons pensamentos, bons comportamentos, fazer o evangelho no lar, para que possamos atrair para o ambiente doméstico apenas e tão somente os bons espíritos, que então nos auxiliarão para mantermos um padrão vibratório melhor, uma melhor ambiência espiritual dentro de casa. E se isso estiver acontecendo muito, levar o caso para os dirigentes do centro espírita para uma análise. Se não é, por exemplo, uma faculdade mediúnica que está ali desabrochando com você. Então, em casa, orar e evangelho. E no centro espírita, se for o caso, o desenvolvimento da mediunidade e levar também um pedido de orações a todos esses espíritos para que isso seja feito também coletivamente no centro espírita. Vamos agora passar a palavra ao Rodrigo Paixão, da cidade do Rio de Janeiro, aliás, de onde estamos transmitindo, nós gravamos o Ante os Novos Tempos no Rio de Janeiro. O Rodrigo pergunta: como entender que alguém possa imaginar que pessoas pobres devem ser eliminadas da vida? Isso não é anticristão? Totalmente anticristão. Aquele que se diz cristão, seja católico, evangélico, espírita, ortodoxo, todo cristão deve sempre defender a vida e a justiça social, os direitos iguais a todos. Jamais pensar em eliminar os pobres, os miseráveis, os criminosos da vida terrena. A vida pertence a Deus e a reencarnação é bênção divina para os aprendizados que necessitamos realizar. E, na verdade, Jesus é o exemplo do amor ao próximo. Em todas as ocasiões, ele fez questão de ensinar e exemplificar o amor. Perdoou a todos.
que estava em dívida com a própria lei divina. Compreendeu a todos, esclareceu a todos e trabalhou para que fosse implantada aqui na sociedade humana a fraternidade, a solidariedade e uma visão moral e espiritual sobre o existir. Então, quando ouvimos discursos de pessoas dizendo que precisamos eliminar os miseráveis da face da terra, que não deveria existir penitenciárias, mas sim a pena de morte, essa pessoa está sendo anticristã, antifraterna, antissolidária e está infringindo a lei divina, que nos pede o amai-vos uns aos outros. É claro que nós espíritas não podemos apoiar esse tipo de discurso, seja ele feito pelas autoridades públicas, pelos artistas, pelos influenciadores, por qualquer pessoa. E claro que é inconcebível ouvirmos isso de padres, pastores, dirigentes e palestrantes espíritas. É incompatível com o cristianismo. Então, trabalhemos pela lei de amor, o amai-vos uns aos outros, assim promovendo na humanidade terrena a justiça social. E é essa justiça social que eliminará paulatinamente a pobreza, a miséria e a criminalidade, porque vamos nos entender enquanto irmãos que somos e colocaremos em prática a lei divina do amor. Encerrando Perguntando e Aprendendo, temos aqui a participação da Tereza Peixoto, que é da cidade de São Paulo. Eis a pergunta dela. Por que existe tanto interesse pelo cálice sagrado, pelo sudário e outras coisas do Cristo, quando o mais importante é a sua mensagem? Você tem razão, Teresa. O mais importante é a mensagem de Jesus. Ou seja, o mais importante é o Evangelho, com os seus ensinos morais. E, claro, a sua prática, porque também não adianta, não basta apenas conhecer teoricamente o Evangelho e a vida de Jesus. Mas nós temos, tanto na internet quanto nos canais televisivos, diversos programas, documentários que trabalham essa questão de tentar encontrar o Santo Graal, o cálice que Jesus utilizou lá na última ceia, que ficou famosa, retratada por Leonardo da Vinci, que querem também atestar se o sudário, hoje guardado às 7 chaves, se realmente ele foi o manto que envolveu Jesus quando seu corpo foi levado ao túmulo, e assim por diante. Por que isso? É porque nós ainda estamos muito materialistas e temos a crença mística de que os objetos utilizados por Jesus teriam um poder divino, um poder celestial. Isso também vale para a arca, onde as tábuas dos 10 mandamentos foram guardadas, e que até hoje a arca é procurada por historiadores, arqueólogos, os mais diversos pesquisadores, e que ela teria um poder divino sobrenatural. Nós ainda estamos muito longe da verdade. Nós ainda nos deixamos levar
por coisas que são apenas e tão somente da matéria. E ao invés de colocarmos em prática o Evangelho, nós até nos matamos por causa dessas pesquisas, por causa dessas buscas. Para nós espíritas, essas coisas não têm significado. Tanto faz como tanto fez. Se o cálice utilizado por Jesus, se ele era de metal, de cerâmica ou de madeira. E se ele sobreviveu ao passar esses mais de 2000 anos. Para nós tanto faz. Se o sudário, hoje tão guardado, se ele é o manto de linho que envolveu ou deixou de envolver o corpo de Jesus depositado lá na gruta após a crucificação. Não tem relevância para nós. Importante estudarmos, compreendermos e praticarmos os ensinos morais de Jesus que se encontram no Evangelho. Bem, chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa participar enviando a sua pergunta. Faça isso o mais breve possível, assim você não vai ficar com dúvida e poderemos esclarecer não apenas a você, mas a todos os nossos telespectadores. Bem, agora nós vamos chamar aqui o nosso Orson Peter Carrara, que comparece com mais uma entrevista. Ele traz aqui Almeida Júnior, que vai responder uma pergunta. Quando devo renunciar? Vamos conhecer esse tema, então, neste bate-papo que Orson Peter Carrara faz com Almeida Júnior. Rodando o vídeo da nossa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Muito boa tarde, meus amigos. Que alegria, que satisfação. Estamos de volta para trazer novamente o nosso querido Almeida Júnior com os seus casos, os seus relatos, as suas reflexões nesse diálogo informal que fazemos toda semana. Como vocês viram aí, fizemos divulgação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes neste mês de agosto, que alcançamos 190 anos de nascimento deste grande benfeitor da humanidade, espírito laborioso que muito trabalha e deixou um legado de luz para todos nós. 29 de agosto é a data do seu nascimento, 190 anos, ele que nasceu em 1831. Durante esse mês, vamos falar um pouco do Dr. Bezerra gradativamente. Trouxemos aí a divulgação de um livro seu, reeditado. Mas o que nos move hoje é falar com o nosso querido Almeida Júnior. Muito boa tarde, meu querido amigo Almeida Júnior. Bem-vindo. Boa tarde, Orson. Boa tarde a todos. Um prazer vê-los novamente para mais um bate-papo. Sim, é um bate-papo muito agradável que se renova semanalmente, atraindo as nossas atenções com grande alegria. Almeida, meu amigo, no episódio passado, na nossa conversa anterior, nós ficamos de falar hoje sobre o perfil da pessoa humana e, ao mesmo tempo, sobre aquilo que podemos ceder, até onde podemos abrir mão. Você tem umas histórias aí para contar para a gente. Tenho, rapaz. Muito bem. Boa tarde a todos novamente. Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre renúncia, sabe? Para lembrar alguma coisa bem rápida, né? A renúncia, ela encontra um espaço histórico nos demais livros da série. Ela tem um retrato assim à parte em relação a isso, né? Porque ela vai falar da instalação do Santo Ofício, das perseguições, da Companhia de Jesus. Então, para quem gosta de literatura, é sempre legal, né, Orson, citar a literatura. Então, nesse romance, Emmanuel descreve a existência de Alcione, espírito que passa por uma encarnação de renúncias dedicadas, que o cercavam, demonstravam heroísmo, lealdade, na frívola Paris do século no reinado de Luís XIV, se bem me recordo.
Apresenta o sacrifício de amor nesse abençoado espírito que volta à luta terrestre, né? Estava ali inserido no plano espiritual, procurando auxiliar os outros irmãos. Na verdade, isso daí vai encontrar um escopo assim, né, Orson? Baseado na reencarnação do espírito Célia, que está falado no livro 50 anos depois, se bem me recordo, né, de Nestório, não é isso? Isso mesmo. Não é isso? Está É isso registrado mesmo. na história de Santa Marina, né? Então, Alcione é levado por um amor maior, busca auxiliar o progresso espiritual aos passarinhos aí, ó. Um pouquinho a Fernandinha vai falar. Presos eles na erraticidade. Então, eles precisam. Disse que ela precisou de 10 anos para alcançar o orbe terrestre, para enfim encarnar e começar a sua gloriosa missão, sabe, Orson? E eu acho que esse tema é muito pungente, porque pouca gente se dá conta de que o livro, na verdade, é um retrato da sua história. Ou seja, a história de Alcione, na verdade, é a sua. Guardadas as proporções, muda-se o teatro, muda-se o figurino, muda-se a situação e muda-se até os atores, mas a renúncia continua. E é disso que nós vamos tentar abordar alguma coisa hoje, né? Isso, esse livro mesmo. Nem se não me engano, Orson, 1944. Eu não tenho a data aqui, mas é em torno disso, viu? Se bem me recordo, né, na época da guerra, né? Então, a literatura espírita, como nós já comentamos, ela tem 19 livros, né, publicados entre o primeiro, de 1939, quando começa a guerra, até 1945, até chegar ao nosso lar. Isso. E não por acaso a renúncia cai no meio, né? Muita gente, muita briga, etc. Então, para a espiritualidade falar assim, deixa eu mandar para vocês um doce. Não pode ser só Gilox, senão vai ficar difícil de tocar a encarnação aí embaixo. Cá para nós, né? Mas então, vamos falar de uma coisa. Tem uma coisa que eu acho que eu nunca te contei, mas eu não sou juiz de paz, mas eu já fiz casamentos e de vez em quando eu faço isso. Minha história tem um bocado de curiosidades. São experiências, né? São experiências curiosas. Gente que gosta demais de mim, certamente nem mereço tudo isso, mas me pediram tudo, apesar de eu avisá-los. E eu tenho duas experiências interessantes, assim, pelo menos, que compensam ser mencionadas, porque elas vão chegar nisso, né? A primeira delas é que nós trabalhamos no nosso lar, e uma vez ajudando num casamento, em um pessoal que gosta de uma outra religião, e eles alocaram um local. Tudo bem, tranquilo. Estávamos lá trabalhando e alguém contou para uma das senhoras que lá estava que éramos espíritas. E eu me lembro assim de alguém apresentar, uma pessoa que estava junto comigo, você conhece bem, olha, aquele ali é aquele senhor, está junto com aquele rapaz, me chamou de rapaz, me conquistou. Poxa, na hora. Falou assim, e disse assim, então, eles são espíritas. Ela falou, e ela disse assim, eles falam muito de Jesus, de Deus, e aquela senhora, sabe, fez assim, você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Puxa vida. Falou com o dedo assim, sabe? Falei, eita. Aí, olhando, eu falei assim, falei, ainda bem, ainda bem. Só se for sou criatura de qualquer coisa que Deus considerar que eu seja dele, eu vou ficar feliz. Ou seja, sem responder, sem ser mal educado, não é nosso objetivo, né? E eu, numa outra, essa foi a primeira experiência, assim, pouco confortável, mas trabalhamos do mesmo jeito, fizemos a nossa parte do mesmo jeito, sem problemas. Aí eu fui quem fez o casamento mesmo. Ali eu trabalho braçal mesmo, trabalhar de garçom, sem problema com isso. Às vezes batendo escanteio, às vezes jogando a bola, às vezes sendo juiz da partida. Nós somos assim mesmo. E nessa vez que fui fazer, eu falei para o casal o seguinte, eu me dirijo normalmente primeiro para a mulher. Sabe? Mulher manda, Orson. Eu sei. Mulher manda. Eu sei. Etc. E fui contando, e contei uma história que eu gosto bastante, porque ela diz o seguinte, havia um rapaz, essa é uma história verídica, né? E ele tinha, vou lhe dizer até a idade, 31 anos. Novinho. Novinho, menino.
31 anos, e ele conheceu a sua consorte com 28, acho que ela tinha 28, 27, não sei, algo assim, etc. E decidiram, moravam muito perto, muito próximo do outro, namoravam desde pequeno, conheceram, tal, tal, tal. E ele tinha umas dificuldades com o pai dele. O pai dele era um sujeito muito, digamos assim, muito reto na conduta, e exigia bastante. Quem exige bastante dos outros, exige de si próprio, Orson. Cá para nós. Costuma ser assim. Nós temos uma régua única, apesar de, às vezes, nós entortarmos ela. O que aconteceu foi o seguinte, ele pegou e foi consultar o pai dele, viu uma história interessante, porque ele falou, pai, eu conheço a Simone, vou alterar os nomes, propositadamente, há muito tempo, e nós estamos pensando em nos casar. Ele, é mesmo? Eu queria ver aqui a sua opinião. Ele, vem cá, vamos tomar um café. Aí falou assim, o que você está esperando disso? Tenho minhas dúvidas. Por exemplo, eu não sei, será que se eu perder o emprego, ela vai me tratar bem? Será que ela cozinhará bem depois de um dia inteiro de trabalho? Será que ela vai conseguir me consolar o dia que eu chegar muito bravo e as coisas não forem bem? Será que ela vai cuidar de mim o dia que eu estiver doente? E o pai dele ficou olhando assim, falou assim, filho, esqueça isso. Hã? Esqueça isso. O casamento não serve para você. Como assim? Como assim? Aí o rapaz ficou bravo, bateu a mão na mesa, etc. Não é possível. De onde é que você falou isso? Como é que pode isso? Etc. E ele falou assim, não, isso não serve para você. O rapaz ficou bravo, foi embora, retirou-se. E quando ele se retirou, o pai dele não telefonou para ele. Ficou as coisas do jeito que estavam. E passaram-se uma semana, acho que quase 2 semanas mais ou menos. E quando ele voltou, ele já voltou com os ânimos mais calmos. E o pai dele, o sujeito mais vivido, sabe, Orson, falou assim, está mais tranquilo hoje? Mais tranquilo hoje? Sem dúvida. Deu uma... tá, quer conversar mais um pouco? Quero. Aí falou assim, eu não estou entendendo. Eu vim aqui, eu sou um sujeito que arrumei meu emprego, o senhor me conhece, eu sou um sujeito reto, procuro trabalhar, procuro me esforçar, procuro não bebo, não fumo, e tal. E por que o senhor acha que casamento não serve para mim? E fala, casamento é bem mais do que não beber ou não fumar, meu filho. Você disse, naquele dia você me disse que não sabia se ela cuidaria de você se você perdesse o emprego, se ela lhe trataria bem o dia que você brigasse com alguém no emprego, ou onde quer que seja, você não sabia direito como ela lhe cuidaria de você. Em nenhum momento você falou para mim quando você cuidaria dela, quando ela perdesse o emprego, quando ela estivesse triste, quando ela estivesse doente, quando ela estivesse chateada. Aí o rapaz ficou quieto. Porque só pensou nele mesmo. Ficou mudo. Aí falou assim, quem vai para um casamento, filho, pensando só em si mesmo, o casamento não vai dar certo. Já acabou. Por isso, eu já disse para você que casamento não é para você. Esqueça isso. Aí o rapaz ficou pensando, se fosse outra pessoa, não eu continuaria a escutar, mas o senhor é meu pai. Fala. Ele fez assim com a mão. E falou assim, pense nisso. Porque quando você constitui uma família, pela primeira vez você não será o centro das atenções. E quer que eu te diga mais? Ela também não. É? Na verdade, a família é algo além de vocês dois. Sim. Ela engloba vocês dois. Ela encorpa vocês dois. Ela abriga vocês dois, que são, inclusive, os atores principais do filme. Mas ela não é restrita a vocês dois. Inclusive, vocês dois são menos importantes do que ela. Aí o rapaz ficou olhando. Por isso é importante tomar a decisão correta. Para tomar a decisão correta é necessário conhecer tudo isso que eu estou lhe dizendo. Aí sim, depois de conhecendo e entendendo,
você pode chegar à conclusão de chamar a Simone e falar assim: vamos nos casar? Essa é a hora de você falar. Quando você tiver essas respostas, eu preciso perguntar a ela: ô filho, tá longe, hein? Não precisa. Precisa perguntar a você. Não precisa questionar o cônjuge. Não faz necessidade. Como assim? É uma decisão pessoal querer ajudar o outro. É íntima. Não precisa da aprovação do outro. É querer. É necessário você querer. Pode até ser que ela não queira, coisa que eu duvido. Mas pode acontecer. É algo pessoal, intransferível. E eu contei isso para um casal, num casamento que eu fiz. E eu contei essa história. E aí, a hora que eu acabei de contar assim, a noiva ficou emocionada. Ficou emocionada. Percebi que ela ficou assim um pouco até. Tive que pedir um copo d'água. É verdade. Porque a gente já viu de tudo, né? Eu fiquei com medo. Já viu de tudo. Então, você já sabe agora quando deve renunciar e qual é a importância da renúncia? Você quer ouvir na íntegra tudo que o Almeida Júnior abordou? Então, depois aqui do nosso programa, continue no YouTube, mas acesse o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai assistir a entrevista concedida pelo Almeida Júnior na íntegra. Mas o trecho que nós selecionamos já nos deu boas motivações para começarmos a colocar em prática a renúncia. Não é mesmo? Bem, mas agora nós vamos virar a chave do programa, porque está na hora de trazermos os poetas do além, aqueles que retornaram através da mediunidade de Chico Xavier. Vamos então para a nossa poesia espírita. Poesia espírita. Nós continuamos a explorar o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido, conceituado médium Chico Xavier. E vamos trazer dois poetas que retornaram através do Chico Xavier. Hoje nós vamos ter o Arthur Ragazzi e o Zeferino de Souza Brasil. Vamos então passar a palavra ao nosso Arthur Ragazzi. Esse nome é bem italiano, não é mesmo? É porque ele era italiano, só que ele se radicou aqui no Brasil. Arthur Ragazzi nasceu em Veneza, na Itália, em 31 de julho de 1879, vindo a desencarnar em Belo Horizonte, nas terras mineiras, em 4 de novembro de 1948, aos 69 anos de idade. Arthur Ragazzi é poeta largamente relacionado e estimado nos ambientes literários e sociais mineiros. Italiano de nascimento, ele veio com os pais ainda na infância para o Brasil. Primeiramente, ele fixou residência em Ouro Preto. E em 1897, quando Belo Horizonte foi inaugurada, ele muda então para a capital mineira e deixou diversos trabalhos poéticos para todos nós. Ele vem então através de Chico Xavier e vai nos brindar com um soneto ao viajor da vida. Foge à ilusão da forma que te ilude entre sombras e lápides terrenas. Surpreenderás na carne sonho apenas de infância, mocidade e senectude. Ri-se o berço, depois a juventude,
é ligeira estação de horas serenas. Depois, ainda, as lágrimas e as penas da velhice a chorar o inverno rude. Que a aspereza da estrada pouco importe. Segue, de coração piedoso e forte, plantando o amor na terra vasta e rica. Marca a esparzir o bem de escala a escala. O bem, o dom de paz que te assinala. Somente o bem é a luz de amor que fica. Então, este é o soneto Ao Viajor da Vida, escrito pelo espírito Arthur Ragazzi, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Continuando aqui no livro Antologia dos Imortais, nós vamos conhecer agora o poeta Zeferino de Souza Brasil. Ele que retorna também através do nosso Chico Xavier e foi gaúcho de Taquari, nascido a 24 de abril de 1870, vindo a desencarnar em Porto Alegre, em 3 de outubro de 1942, com 72 anos de idade. O Zeferino de Souza Brasil foi poeta, cronista e jornalista, membro da cadeira número 24 da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras, e foi, à sua época, chamado de o Príncipe dos Poetas do Rio Grande do Sul. Vamos então conhecer dele o soneto Aparição. Saulo, o perseguidor, segue o roteiro, atento. Vem Damasco a visão do futuro rabino. Aridez ao redor, mato raro, mofino, nem perfume de flor, nem sussurro de vento. Pronto, vasto clarão golpeia o firmamento. Desce um homem de luz e empana o sol a pino. Saulo, Saulo, convoca o emissário divino. Quem sois vós? Saulo grita, assombrado e violento. Eu sou Jesus, responde a vítima ao verdugo. Não recalcitres mais contra o amor de meu jugo. Cego, o doutor da lei tomba de alma ferida. Mas, longe de jungir-se aos grilhões do passado, levanta-se na areia e surge transformado e consagra a Jesus o coração e a vida. Então aqui tivemos o poeta Aparição, do poeta Zeferino de Souza Brasil, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Antologia dos Imortais. Já deixamos aqui o convite a você para no próximo programa, semana que vem, conhecermos mais 2 poetas que retornaram através do nosso Chico Xavier. Agora vamos dar uma pausa, porque vem os 90 segundos de reflexão. Está na hora do Para Viver Melhor, com o tema É Preciso Desapegar. Rodando o vídeo do Para Viver Melhor. Aprendemos com o Espiritismo que nossa elevação espiritual também depende do maior ou menor apego que temos com as coisas materiais. Quanto maior for esse apego, maior será a nossa dificuldade no retorno ao mundo espiritual, mostrando que não soubemos aproveitar tão bem esta encarnação, quando deveríamos ter feito esforços no sentido de dar maior importância às coisas do espírito, que é nossa realidade, pois somos imortais, continuamos vivos após a morte. Vale lembrar a lição de Jesus sobre o homem rico,
que pensou em nunca mais trabalhar, mas apenas gozar de toda a riqueza. Com todo esse apego às coisas materiais, ele deve ter sofrido por longo tempo após a morte. E é disso que precisamos nos livrar, exercitando o desapego e vivendo somente com o necessário. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre um grande flagelo da humanidade, que já criou tantas, mas tantas vítimas, que é impossível calcular. Gerou já tantas aflições, tantas dores, tantos sofrimentos, que a nossa história está indelevelmente marcada por esse flagelo, que subsiste e se encontra na humanidade ainda hoje, em pleno século XXI. Nós estamos falando da guerra. Por que ela existe? O que leva o ser humano a lutar contra outro ser humano, não medir esforços para a destruição em massa? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, teve esse diálogo com os espíritos na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de destruição. No item 3 desse capítulo, o tema são as guerras. Nas perguntas 742 a 745. Chama-nos a atenção, logo, a primeira pergunta, com a resposta dada pelos espíritos. Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Responderam os espíritos: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Na sequência, na pergunta 743, indaga Kardec: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? E responderam os espíritos: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Bem, compreendemos então, à luz da doutrina espírita, que a guerra existe porque ainda estamos num estado extremamente material. A guerra existe porque ainda nos mantemos no egoísmo e no orgulho. É por isso que lutamos ainda uns contra os outros. Em verdade, nenhuma guerra é justificável. A destruição em massa dos seres humanos não tem nenhuma justificativa. Ela acontece, em verdade, porque ainda não compreendemos a lei de amor, porque ainda não praticamos o bem e nos deixamos levar por interesses materiais egoístas, porque nos deixamos levar pelo orgulho, orgulho de raça, orgulho
pelo poder e assim por diante. Mas os espíritos são claros. Na medida em que progredimos moralmente e vamos compreendendo a lei divina, nós observamos a inutilidade da guerra e que ela só traz destruição e sofrimento. E os causadores da guerra, todos terão que responder perante a lei divina. E aqueles que não são causadores da mesma, mas se locupletam da guerra, também responderão perante a lei divina, porque estão prejudicando o próximo e a sociedade humana como um todo. Às vezes temos a impressão de que nunca deixaremos de ter guerra aqui na humanidade. Mas os Espíritos deixaram claro, na questão 743 de O Livro dos Espíritos, que um dia a humanidade não conhecerá mais a guerra. Esse dia é aquele da prática da lei divina e, portanto, da justiça. Então, vamos derrubar o orgulho, o egoísmo e vamos entronizar a humildade, a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Para isso, precisamos trabalhar no campo da educação pela cultura da paz, pelo fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça, que é a regra máxima, a regra áurea da educação. O nosso caminho é o de moralização e espiritualização, entendendo que as diferenças elas são momentâneas e que podem ser resolvidas, aliás, devem ser resolvidas, através do diálogo fraterno, construtivo, e que não vale a pena entrar em guerra por bens materiais, por regiões territoriais, porque a morte, que é invariável, vai chegar e vai nos levar. Que adianta, então, ter lutado tanto para manter o poder, para expandir o poder, avassalando o próximo, se a morte vai nos levar de retorno ao mundo espiritual e tudo que é da matéria, do planeta Terra, aqui mesmo, vai ficar? A guerra nada resolve. A guerra é um flagelo que precisa ficar apenas na história da humanidade. Está mais do que na hora de implantarmos a lei de amor e suplantarmos a existência da guerra na humanidade terrena. Bem, chegamos ao final do nosso Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua companhia, desejando a você muita paz e que possamos, através do Espiritismo, implantar aqui na Terra a Era do Espírito. Até semana que vem, quarta-feira, 19h, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Paz na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.